Mas, Má, por que que quanto mais eu tento relaxar, mais ansiosa eu fico? Como que eu saio desse ciclo todo? Olá, eu sou Maria Carolina, estudante de psicologia e produtora de conteúdo há mais de 4 anos. E essa daqui, de longe, é uma das dúvidas que eu mais recebo lá nas caixinhas do Instagram. Como lá geralmente a gente tem que falar muito rápido, eu queria tirar este tempo aqui pra gente ter salvo todo esse raciocínio que você precisa ter para não cometer mais o erro mais básico de tentar ficar saindo de uma crise de ansiedade enquanto você pensa mais ainda sobre o que você está sentindo. Como vocês sabem, eu gosto de começar pelo começo. Função da ansiedade. Ansiedade nada mais é do que um estado do medo. Ela é um medo antecipatório. Você sente medo quando uma ameaça está presente, quando algo ruim está acontecendo. E você sente ansiedade quando você já imagina o que vai acontecer de ruim, então você tenta se preparar, se organizar, se prevenir para que nada disso te aconteça. Agora, o que acontece quando a ansiedade passa dos limites é que a sua mente começa a trabalhar mais que o comum, mais do que ela deveria estar trabalhando. E a gente sempre precisa lembrar que a função da mente é pensar. Você pensa porque é isso que a sua mente faz. Esse é o mecanismo dela, é isso que ela nasceu para fazer. Agora, quando você está mais ansiosa, você tenta se prevenir tanto que a sua mente começa a criar cenários catastróficos para poder se prevenir do que talvez aconteça. O que a gente vê em terapia é que quando a gente traz todo esse raciocínio emocional para o plano da realidade e pensa racionalmente qual a probabilidade de tudo isso acontecer, a gente chega na conclusão de que 99% de certeza que jamais aconteceria. Mas ainda assim, você sente como se fosse muito palpável de se acontecer. Aí o que acontece é que a gente fica presa nesse ciclo e a gente começa a pensar sobre não pensar. Olha a metalinguagem aí. Só que, acompanha o raciocínio, pensar sobre não pensar também é um pensamento. E é por isso que tudo isso se intensifica quando você está ansiosa. Você está ansiosa por conta de um pensamento. E aí você pensa sobre não pensar esse pensamento e aí você fecha o triângulo aqui embaixo com mais ansiedade. Conclusão, você nunca sai desse ciclo, você se esforça, gasta mais energia ainda e continua se sentindo ansiosa. Então, o que eu posso fazer para sair desse cenário, Má? Eu vou te ensinar aqui, se chama TIP. Ela é uma que a gente usa muito dentro da terapia cognitivo-comportamental e ela é excelente para esses momentos de saída de crise. Se você tá ali no meio dessa crise de ansiedade, desesperada para sair, praticar esses pontos aqui funcionam muito bem. E é uma coisa que é facinha de você guardar, porque ela forma um acrônimo. Vamos começar pelo T de temperatura. A ideia é você fazer uma mudança drástica de temperatura no seu corpo. Então você pode tomar um banho muito gelado, se você estiver em um local que dê para fazer isso, ou você pode pegar pedras de gelo e segurar na sua mão. Vai ser desconfortável, sim, mas a função desse desconforto é te tirar da crise. Você não precisa segurar a pedra de gelo até ela te queimar. Basta você segurar para você ver que você conseguiu sair daquele estado de desespero. O segundo ponto é o I de intensidade. E aqui a gente fala de práticas de atividade física. Fazer flexão, polichinelo, sair para correr, o que você quiser. Eu gosto muito de recomendar uma playlist aí que você adora, aquelas músicas que você realmente gosta de cantar, porque você consegue sair da crise enquanto você está de fato fazendo outra coisa. Isso costuma facilitar o engajamento na atividade. O ponto é o P de pausa. Aqui a gente pode fazer algo que dá para você fazer assim em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver aí cercado de pessoas, essa é uma técnica que funciona muito bem, que é o relaxamento muscular progressivo. A ideia é você contrair e relaxar músculos específicos voluntariamente. A técnica toda é para que você aplique no corpo inteiro. Eu vou te mostrar aqui no braço só para você entender. Você vai separar por partes, então você não vai contrair a perna inteira ou o braço inteiro. Você vai primeiro contrair aqui a mão o máximo que você consegue e aí você solta. E depois você faz isso com o antebraço. Contrai o máximo que você consegue, segura um tempinho e solta. E assim você vai indo, parte por parte. Toda essa ideia da TIP é você fazer o exercício inverso. Enquanto você entra numa crise e você começa a pensar sobre ela para tentar sair,
e relaxar o seu corpo, aqui a gente vai fazer o caminho de relaxar o seu corpo para depois você sair da crise. Essa é uma estratégia que funciona muitíssimo bem, dá para você praticar em muitos lugares. Você não precisa fazer os 3 itens, você pode, dependendo de onde você estiver, fazer o que você se conecta melhor, o que funciona melhor com você, mas é fundamental você ter esse repertório. Eu sempre gosto de lembrar que é isso que a gente faz na psicoterapia. A gente começa a ensinar as coisas para o paciente para que ele possa ser o seu próprio terapeuta e assim ter alta. E a forma mais rápida de conseguir essa alta é você praticando tudo isso. De ouro aqui, não deixe para praticar essas habilidades quando estiver numa crise. No momento da crise, você precisa aplicar aquilo que você já tem conhecimento, que você já sabe como fazer. Então, faz antes, principalmente o relaxamento muscular progressivo. Faz antes, que depois, quando você precisar, você já tem ele no seu repertório. Encerrando o vídeo, e eu esqueci uma das dicas que eu mais gosto para esse momento de pausa, que é a respiração do quadrado. Você vai literalmente fazer um quadrado com a sua respiração. Então você vai inspirar em 4 segundos, segurar por 4, soltar o ar em 4 segundos e ficar sem ar por 4 segundos. Repete esse ciclo algumas vezes e depois você me conta que isso aqui é ouro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, aproveita para comentar qual dúvida você quer que eu tire nas próximas vezes e também me segue lá no Insta, @psi.macarolina, para acompanhar os bastidores do meu trabalho. Te vejo lá!